meus amados irmãos. Estamos de volta com a nossa live sobre a salvação. Salvos pelas obras sem a lei. Salvos pelas obras sem a lei. Eu estou usando pela segunda vez aqui, esse recurso de live, ainda estou aprendendo. Eu vou só conferir aqui se está tudo certo. Ok. Se tiver alguém aí vendo a live, fale para mim aí alguma coisa, escreve aí, para eu saber se está tudo ok. Eu não sei se está gravando. Parece que sim. Ah, tá aqui, oi. Isso. Então estamos ao vivo, com esse tema muito importante para a gente entender sobre a salvação. O que tem mais importante do que a salvação? Nada é mais importante do que a sua salvação. Porque Deus está propondo para você, através da salvação, a vida eterna. Você tem a possibilidade de viver para sempre. Você já imaginou isso? Você não precisa ser rico, você não precisa ter tecnologia, ter dinheiro. Deus vai te dar felicidade eterna. Então, por isso que essa live é importante. Você precisa me ajudar a compartilhar essa live, Participe comigo aqui. Se você entender esse assunto, se você viver, praticar isso que eu vou falar aqui, você tem a felicidade eterna garantida. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu estou muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade, Essa é uma grande oportunidade, porque enquanto o mundo está se acabando com guerras, com catástrofes, desastres, nós temos a solução de todos os nossos problemas. Nós precisamos aprender que solução é essa que Deus deu e, portanto, nós vamos então começar explicando a bênção que existe em dois textos poderosos da palavra de Deus, Romanos capítulo 3, verso 28, fala da salvação. Paulo ali deixou claro para os judeus o que é salvação. Você precisa entender também. E também nós vamos pegar Tiago, capítulo 2, verso 24, e ver o que Tiago também falou sobre a salvação, Parece que eles estão indo contra um ao outro, mas não. Eu vou provar para você agora nessa live que eles estão de acordo. Você precisa entender você precisa entender e pegar isso também para as pessoas, Vamos lá então. Olha só como é que parece que está contra, mas estão de acordo. Romanos capítulo 3, aqui Paulo fala assim, no verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, independentemente das obras da lei. Então Paulo exclui a lei da salvação. O judeu achava que a salvação estava em guardar a lei. Isso é que o judeu pregava para as pessoas, que a salvação estava na lei. Mas Paulo está deixando claro aqui para a gente que a salvação não está na lei, a salvação está na fé. Que fé é essa, Então é sem as obras da lei. Agora nós temos o texto de Tiago, onde Tiago parece contradizer Paulo. Tiago olhou o que Paulo escreveu e parece que ele está falando assim, não, Paulo, você está enganado. Não é desse jeito. Olha só, Tiago capítulo 2, verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Olha só, gente, parece que a Bíblia está indo contra, Parece que Tiago olhou o que Paulo escreveu e falou, está errado. Não é assim, Paulo. Você entendeu errado. Não é só fé. Tem obras também. Como que a gente consegue entender essa aparente contradição? É simples. Tiago está falando
das obras da fé. Não está falando de obras da lei. Então ele está de acordo com Paulo. Paulo também tirou as obras da lei e Tiago também está tirando as obras da lei, porque ele não fala de obras da lei. Ele está falando de obras da fé. Entendeu o segredo para entender? Então eles estão de acordo. Os dois estão pregando a salvação pelas obras da fé, porque as obras de Paulo lá do verso 28 do capítulo 3 de Romanos não são sem obras. A fé lá também tem obras, é uma fé viva, poderosa. Você vê isso nos livros lá, nos capítulos posteriores e anteriores, né? Você vê aqui, ó, no capítulo 6, ó, que diremos, pois, permaneceremos no pecado? 6 de Romanos, para que a graça abunde? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Então você vê que não tem pecado. Ou seja, tem obras também. Então a fé de Paulo é uma fé poderosa. É uma fé cheia de obras, é a mesma fé. Só que eles estão deixando claro para a gente que existe essa salvação que existe pela fé, não tem obras da lei. Não é pelas obras da lei, é obras da fé. Entendeu? Entendeu a diferença de obras da lei e obras da fé? A lei é os 10 mandamentos. E a fé é o quê? O que é a fé? O que é essa fé que salva você? Quais essas obras que eu e você precisamos ter? Da onde que a gente pega essas obras? Como é que a gente consegue ter essas obras? Então vai lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. Aqui está o segredo. Né? Aqui está a explicação do que é essa fé de obras, cheia de obras, essa fé viva. De onde que ela vem? E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Então isso aqui, ó, que eu estou fazendo aqui com você, é a salvação de Deus. Isso aqui salva você. Isso aqui é a fé de obras. Vai encher você das obras de Deus, essa pregação. Essa pregação vai falar para você aonde você tem que andar para chegar até o céu. Entendeu como é que funciona? Aí você fala para mim, Pablo, mas eu escuto por aí que a salvação é pelo sacrifício de Cristo. Não tem obra nenhuma. É só o sacrifício, é o que Jesus fez. As obras é o resultado. Depende de que obra. A obra da lei é fruto da fé, é resultado da salvação. Agora, as obras da fé, Tiago fala que está na salvação. Você é justificado pelas obras e não somente pela fé. Por quê? Porque até os demônios têm essa fé só de palavra. Até eles entendem que Deus existe. Então essa fé não basta, essa fé é dos demônios. Entendeu? A fé de que Jesus morreu na cruz e está tudo resolvido, essa é a fé enganosa. Esse é o falso profeta que está pregando. E a fé que a lei salva dos fariseus, né? Desde lá da época dos fariseus isso era pregado, isso também é obra do capeta. Então o diabo tem duas frentes contra a salvação de Deus. De um lado ele prega o extremismo de uma salvação barata, sem obras. Não tem nenhum tipo de obra. Jesus já morreu, já pagou, assim, Jesus não tem nenhuma de vida. Né? Todo mundo vai para o céu então, porque se a salvação é só pelo sacrifício de Cristo, todo mundo está salvo. Se não precisa ter obra, todo mundo está salvo. Então, para que eu vou na igreja? Para que eu vou viver a fé? Para que eu vou praticar obras, então? Então, eu vou viver o mundão, entendeu? Então, não podemos ir por esse lado de que a salvação é só o sacrifício. E também não podemos ir pelo outro lado, que a salvação é pelas obras da lei. Porque Paulo deixa claro que é sem obras da lei a salvação. Agora, aonde que está escrito que a salvação é por esses dois fatores, pela fé, né, pelas obras da fé e pelo sacrifício de Cristo? Aonde que está escrito isso? Está escrito aqui em Romanos também, no capítulo 5. Olha só para você ver. Capítulo 5, verso 8 diz assim: mas Deus
prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pelo quê? Pela sua vida. Então você tem que ser salvo pela morte de Cristo e pela vida de Cristo. É os dois. Você precisa entender que sem o sacrifício de Cristo você não ia estar salvo. E sem as obras da fé também você não é salvo. Você precisa da vida de Cristo, né? Cristo morreu para te dar vida. Não é para você continuar morto. Não é para você continuar no pecado. Essa é a fé barata, é a fé que não salva. Então você precisa das obras da fé. Você precisa aceitar a salvação, aceitar Cristo. E quando você aceita viver Cristo, tudo que está na pregação da palavra, tudo que eu estou falando aqui para você, ó, quando você aceita isso, você está recebendo Cristo. Cristo está lá no lugar santíssimo, ele está olhando para cá e ele está vendo você. E ele está falando para você seguir essa fé que eu estou pregando aqui para você agora. Ele deu para Moisés os 5 primeiros livros aqui, ó, para o povo ser salvo na época de Moisés. Só que aí vieram mais enganos de Satanás, e à medida que Satanás vinha com mais enganos, Deus ia aumentando a revelação. E o que aconteceu? Os judeus, eles rejeitaram essas revelações, né? Eles queriam ficar só com a lei. E aí eles criaram, para guardar a lei, várias regrinhas, né? Isso é a salvação pelas obras. É quando você se acha bom, quando você não reconhece que você é pecador, quando você não reconhece que você é pobre, miserável, cego e nu, aí você se acha, né? Você bate no peito como os fariseus e fala: eu sou diferente, eu sou forte, né? Eu sou capaz de guardar a lei. Aí você cria suas regrinhas. Ó, eu vou me alimentar tantas horas por dia, eu vou fazer essa dieta, eu vou morar em tal lugar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, e aí vai dar certo, eu vou conseguir guardar a lei, eu vou conseguir ser salvo. Mas não existe essa salvação pelas obras. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem. Você nasceu enganado. Você é enganado, você não só nasceu. Olha só o que Paulo fala aqui, ó, para aqueles que se acham, né, justos. Então olha só o que Paulo fala aqui, ó. Romanos capítulo 7, o verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Por isso que a Bíblia fala: enganoso é o coração do homem, mais corrupto do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então você é corrupto, meu amigo. Você não gosta da lei de Deus. Você não gosta de fazer a vontade de Deus. Você gosta do diabo. Você gosta das coisas do mal. Entendeu? Você gosta da concupiscência da carne. Você gosta do pecado. Você gosta de batata frita, de lanche rápido, fast food. Você gosta de engordar, de ter muita gordura. Você gosta disso. Você gosta dos prazeres da carne. Mas aí você tem que entrar na guerra. Você não pode esperar você gostar do que é bom para você vencer, porque senão você nunca vai vencer. O que você tem que fazer então? Como é que Paulo conseguiu vencer? Paulo falou assim: esmurro o meu corpo, para que, tendo pregado aos outros, não venham mesmo a me perder. Por que ele esmurrava o próprio corpo? Por que ele se esforçava, né? Ele mostra isso, essa luta aqui no Romanos 7, ó. Que ele está contra a sua carne, né? Olha só o verso 22 e o verso 23 do capítulo 7. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Então, ele aceitou Jesus. Para quem acha que Paulo não era convertido em Romanos 7, isso é uma mentira. Porque no verso 22 fala que ele tinha prazer na lei de Deus. Então, na consciência, na razão, na decisão, ele já
tinha prazer na lei de Deus. Mas, o verso 23 agora, vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então ele não gosta de observar a lei, mas ele decidiu pela lei de Deus. É isso que ele está falando. Mesmo não gostando, mesmo tendo membros que amam o pecado, que vivem o pecado, ele conscientemente, na decisão dele, ele segue a lei de Deus. Ele tem prazer na lei de Deus. Então essa é a salvação. Entendeu? A fé em Jesus te proporciona esse consciente que tem prazer na lei de Deus. Por isso que agora você é salvo, não só porque teve a morte de Cristo, mas porque agora você tem prazer na lei de Deus na consciência. Através do quê? Da fé. É um fruto da fé isso. Você recebeu a fé, recebeu a palavra e seguindo, obedecendo essa palavra, você recebe o prazer da lei na consciência, entendeu? Aí você é salvo. E quando Cristo voltar, ele vai tirar o seu inconsciente pecador, o seu corpo vai ser destruído, vai ser refeito, então você vai receber uma inconsciência perfeita. Você vai ser consciente e inconsciente perfeito. Entendeu? Por isso que você tem que entregar a sua consciência para Deus, a sua razão, a sua decisão. Você tem que se entregar para a palavra de Deus, fazer tudo que a palavra de Deus manda. Ellen White, que é a última profeta de Deus, né, com revelação especial, ela, quando recebeu as informações de que não podia comer carne, de que tinha que seguir uma reforma de saúde no tempo do fim para conseguir vencer Satanás, para conseguir ter prazer na lei de Deus no consciente, né? Então, quando ela foi seguir isso, foi muito difícil. Não foi como o pessoal do IAG está pregando por aí. Para quem não sabe quem é IAG, é um grupo de fariseus, né, adventistas, que estão fazendo como os fariseus, criaram regrinhas e eles acham que tem que alcançar a lei perfeitamente. Eles têm que alcançar um patamar perfeito da lei para se salvar. Né? A salvação para eles é pela obediência à lei. Eles obedecem à lei, então por isso que eles são salvos. E quem não alcançar isso vai se perder. Entendeu? Eles estão cometendo o mesmo erro do início da igreja adventista. A igreja adventista também acreditava assim no início, né? Mas ela parou de acreditar assim, ela mudou. Né? Pelo menos na palavra, né? Mas na prática, rejeitando o espírito de profecia, rejeitando Ellen White. Eles não moram onde Ellen White manda, que é Jesus que falou através de Ellen White. Eles não se alimentam como Deus falou para Ellen White que tinha que se alimentar, né? Então, eles estão fazendo como os fariseus, jeitosamente rejeitam o preceito de Deus para seguir a tradição dos homens. É a mesma coisa que está fazendo também os evangélicos, faz parte tudo de um grupo só, né? Os evangélicos pregam por aí que é só a cruz que salva. E a igreja adventista também está dizendo que é só a cruz que salva, as obras é consequência. Não! Está errado. As obras salvam a cruz. É a vida de Cristo também. Mas não é obra da lei. Entendeu? A obra da lei é consequência. Aí sim, é resultado da fé. Então você precisa guardar a fé. Você precisa obedecer a palavra. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então tem uma verdade para o povo de Deus no tempo do fim. Aqui em Apocalipse, capítulo 14, verso 12, fala sobre essa mensagem, a terceira mensagem angélica que seria pregada. 14, verso 12, diz assim, ó: aqui está a paciência dos santos. Aqui está o segredo dos santos. Qual que é o segredo? Eles guardam os mandamentos de Deus através da fé em Jesus. Então eles têm a fé e por isso eles recebem os mandamentos. Eles têm a fé, eles observam a fé, eles guardam a fé. E por isso eles guardam os mandamentos. Nós vamos conseguir guardar os mandamentos na parte consciente, né? Nós vamos decidir pela palavra e essa palavra vai nos dar a lei na parte consciente. Só que no inconsciente, aí é a cruz de Cristo que paga. Paga o nosso inconsciente pecaminoso
e paga a nossa culpa. Então a gente precisa dos dois, entendeu? E essa mensagem que eu estou pregando aqui para você precisa ser entendida. As pessoas precisam saber disso, que a salvação é pela prática da palavra. Tudo que está na Bíblia não é só como os fariseus pregavam, que é só o Antigo Testamento, só o que tem em Moisés. Precisa aceitar Naum, Obadias, Miqueias, e os fariseus não aceitaram esses profetas menores. Eles mataram Isaías. É igual a igreja adventista está fazendo. Matou Ellen White, porque não aceita Ellen White. Está matando o profeta. Então, quando rejeita Ellen White, está rejeitando a salvação, a fé, está rejeitando a palavra de Deus. Então, você precisa aceitar os escritos inspirados. Você precisa aceitar a palavra de Deus como guia para você. Quando você decidir viver a palavra de Deus, aí sim você está garantido, você tem a vida eterna. Já pensou isso? Você vai ter a vida eterna. Então você não vai precisar se preocupar mais com nada. Você já tem vida eterna garantida. Você vai preocupar mais o quê? Né? Mas para isso você precisa viver a palavra. Existe uma palavra que foi dada agora no tempo do fim para fazer Jesus voltar. Essa palavra foi dada, revelada através dos escritos de Ellen White. Assim como Jesus viu que o povo precisava não só do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento, assim como o Novo Testamento era maior do que o Antigo no sentido de explicação, de entendimento, de poder para você viver a fé, os escritos de Ellen White agora foram revelados, foram dados do lugar santíssimo, que é o último compartimento do lugar do santuário celestial. Então, quando Jesus entra no lugar santíssimo em 1844, ele começa a revelar para uma pessoa chamada Ellen White aquilo que ia dar vitória para o povo de Deus no tempo do fim, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre os enganos. Por isso que eu sei o que eu estou te falando. Por isso que eu entendi a salvação no tempo do fim. Por isso que você vai ver pregadores aí dizendo que a salvação é só pela cruz. Por isso você vai ver pregadores dizendo que a salvação é pela guarda dos mandamentos. Estão pregando errado. Mas você vai achar um que é o Pablo, terceiro anjo, adventista, terceiro anjo, que está pregando a verdade certa, a palavra certa, a salvação certa, que é pelas obras da fé. Então, quando você viver as obras da fé, viver tudo que a Bíblia falou e tudo que Ellen White falou, você tem a arma para fazer Jesus voltar, para tirar qualquer engano das pessoas. Você vai salvar todo mundo. Entendeu? Se você segue só um livro da Bíblia, você está salvo? Está salvo. Se você só teve a oportunidade de seguir um livro da Bíblia. Se você é um judeu e até hoje só seguiu o Antigo Testamento, você está salvo? Está salvo, porque a palavra foi suficiente para te salvar. Você recebeu Cristo. Então Cristo ele vai cobrir você com o seu manto e no juízo lá ele vai te representar. Não vai ser você. Porque você, por mais que você tenha aceito toda a luz, a Bíblia, o escrito de Ellen White, você ainda tem um inconsciente pecaminoso. Você ainda tem o pecado habitando em você. Então você ainda não é perfeito na lei, na observância da lei totalmente. Então, a salvação é o manto de justiça de Cristo. Cristo pagou o seu preço na cruz e no juízo ele vai estar diante do Pai. Não é você. E ele recebe a condenação e você recebe a vida. Entendeu? Então ele recebeu a condenação, você recebe a vida. Isso é a salvação. E a vida de Cristo é tudo que você conhece da palavra. Mas por que então que eu tenho que seguir toda a Bíblia? Por que eu não posso seguir só o Antigo Testamento? Porque Deus ele tem um plano de salvação para você ter ainda mais poder contra os ataques de Satanás. Deus quer que você seja feliz. Então imagina, você está numa guerra. Por mais que você já tenha a vitória na guerra, né? Você pode ir com uma faquinha, que seria, por exemplo, o Antigo Testamento, ou você pode ir com uma bazuca, com um canhão, né? Com míssil, que é o Novo Testamento. Qual que você ia querer para ir para a guerra? O míssil ou uma faquinha? Se você pode ir com míssil, por que não? Com míssil você vai salvar mais pessoas. Você vai poder destruir mais os enganos
do inimigo, entendeu? De Satanás. Então você precisa do míssil. Mas com a faquinha você já está salvo. Só que você vai sofrer mais, né? Imagina o ladrão na cruz, ele foi salvo. Só que olha a vida terrível dele. Quantas pessoas ele levou para o céu? Nenhuma. Quantas pessoas, né? A gente não sabe, né? Talvez ele levou alguém, mas aparentemente nenhuma. O que ele fez da vida dele? Ele se destruiu a vida toda. No final ele aceitou Jesus, foi salvo. O manto de justiça, porque ele aceitou aquilo que ele conheceu, então ele foi salvo. Mas ele podia ter feito muito mais. Então, para fazer Jesus voltar agora no tempo do fim, o povo precisa viver toda a Bíblia e os escritos de Ellen White, entendeu? Precisa viver tudo. Isso vai fazer Jesus voltar. Então, não é só ser salvo, você tem que fazer Jesus voltar também. Você tem que fazer o Espírito Santo descer, porque Deus está lá no céu esperando. O povo está pronto para ele receber, para enviar o Espírito Santo. O que os discípulos tiveram que fazer para receber o Espírito Santo? Eles tiveram que viver o Antigo Testamento todo. Eles tiveram que viver o Novo Testamento que tinha revelado através de Cristo todo. E ao fazer toda a revelação, ao eles estarem ali unânimes num templo, seguindo toda a revelação, desceu o Espírito Santo. E quando tiver um grupo na terra vivendo aquilo que foi revelado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Espírito de Profecia, nos escritos de Ellen White, então todos serão salvos, né? Nós poderemos fazer milagres como os discípulos, nós poderemos receber o Espírito Santo e fazer Jesus voltar. Então por isso que você precisa me ajudar a compartilhar essa live. Você precisa me ajudar a pregar essa mensagem. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Entendeu? Eu sou adventista. Foi perguntado aqui se eu sou adventista. Eu sou adventista, só que eu sou adventista verdadeiro. Eu não sou falso adventista, porque existem dois tipos de judeu. O judeu na carne, né, e o judeu espiritual. Paulo fala que judeu espiritual é aquele que é no coração, é o que entregou a vontade para Cristo. Então o adventista verdadeiro é aquele que faz a vontade de Cristo revelada na palavra, em Ellen White também. O adventista que não segue Ellen White não é verdadeiro adventista, porque ele está negando Jesus que entrou no lugar santíssimo. Entendeu? Então você precisa ser verdadeiro adventista. Você precisa sair da cidade e vir morar no campo. Você precisa ser vegetariano. Esse é o verdadeiro adventista. Se você não é vegetariano, você não é adventista. Você é evangélico. Você é salvo, né? Se você não teve acesso a toda a luz. Mas você não é adventista. Porque adventista é aquele que segue o último profeta. É aquele que tem toda a revelação. Entendeu? Nós somos cortados da pedreira do mundo para proclamar o último evangelho na terra. Existe um último evangelho, que são os escritos de Ellen White. Entendeu? Existe o Jesus que entrou no lugar santíssimo e revelou para a gente verdades que vão fazer ele voltar. Quando ele entra no lugar santíssimo e revela as verdades para Ellen White, ele já fez tudo que ele tinha que fazer para voltar. Por que ele não voltou ainda? Porque não tem pessoas prontas para receber o Espírito Santo. Você está vendo as catástrofes aí acontecendo, você está vendo aí que o decreto dominical está quase para sair, mas ele não vai sair e as catástrofes não vão fazer Jesus voltar se não tiver um povo preparado para receber o Espírito Santo. Precisa ter um povo pronto para receber o Espírito Santo. E quando tiver um povo pronto para receber o Espírito Santo, Jesus vai voltar. Enquanto não tiver um povo pronto para receber o Espírito Santo, Jesus não vai voltar. Entendeu? Então nós precisamos estar prontos. Precisamos sair da cidade e ir para o campo. Porque Ellen White disse, Jesus falou através de Ellen White, que já aconteceu o primeiro cerco, o decreto dominical, a tentativa de colocar o decreto dominical nos Estados Unidos em 1888 por Blair, no Congresso americano, foi o sinal para o povo de Deus, os adventistas, sair das grandes cidades e morar em lugares isolados das montanhas. Então nós precisamos sair das cidades e ir para as montanhas. Nós precisamos dizer para Jesus, estamos ao teu dispor para a guerra. Entendeu? Estamos numa guerra.
Jesus está alistando as pessoas. Como que faz para ser alistado no exército de Deus? Seguindo o espírito de profecia. É a terceira mensagem angélica. Ela fala que a reforma de saúde é o braço direito da reforma da terceira mensagem angélica. Entendeu? Então nós precisamos viver o que Jesus revelou do lugar santíssimo. Você precisa, meu querido, que está aí participando, né, que fez uma pergunta, você precisa viver os escritos de Ellen White, você precisa sair da cidade. O quanto antes, você precisa se tornar vegetariano, parar de comer carne no tempo do fim. Essa é a força que nós vamos receber. Por isso que eu estou forte, por isso que eu estou firme, por isso que eu tenho essa verdade para te dar. Por isso que eu sou terceiro anjo, porque eu vivo a mensagem revelada do lugar santíssimo. Você precisa se tornar terceiro anjo. Você precisa fazer isso. E como que você faz isso? Você se inscreve aqui no meu canal, no YouTube, aqui no TikTok, você se inscreve no meu grupo de WhatsApp. Né? Eu vou colocar aqui para você o grupo de WhatsApp, o link para você participar. Mas se você estiver assistindo aí, coloca para mim aqui o link do meu grupo. Eu sou de Itaiobeiras. Moro em Itaiobeiras, né? Eu moro em Itaiobeiras. É uma benção essa cidade aqui. É a melhor das cidades, né? Eu conheci a cidade menos pior de todas, a melhor de todas as cidades, que é Itaiobeiras, né? Infelizmente também é uma cidade, vai ser destruída, infelizmente, mas das cidades que eu conheci é a melhor de todas. Então eu moro aqui na zona rural, né? Que é ainda melhor, porque eu estou fazendo a vontade de Deus e estou aqui para pregar para as pessoas da cidade de Itaiobeiras sair da cidade e vir morar no campo. Né? No campo de Itaiobeiras, no campo de Rio Pardo. Nós temos que sair das cidades, vir morar no campo, ok? Então eu vou colocar aqui o link depois, porque parece que a Mayara não está mais aqui, e aí você vai poder entrar no meu... Bom, se você quiser entrar em contato comigo, eu vou escrever aqui, ó. Vamos tentar aqui. Não dá para escrever, eu acho. Mas eu vou falar para você o meu número de celular, você manda um oi para mim e aí você vai poder entrar no meu grupo de WhatsApp, ok? É o 61 996 70... Não, peraí. 61 998 61 998 65 9123. 61 998 65 9123. Então, manda um oi para mim lá, que eu vou colocar você no grupo, que todos os dias vai estar recebendo informação a respeito dessa mensagem de salvação, tá? Dessa salvação, você vai ser salvo, porque eu sou terceiro anjo. Eu estou selando o povo de Deus. Você está sendo selado com essa mensagem, entendeu? Porque o selo de Deus, ele vem através do Espírito Santo. E o Espírito Santo sela mediante a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ellen White fala que o selo de Deus é uma verdade inamovível da mente, do consciente. Então você precisa dessa verdade. Você está sendo selado vendo essa live. Entendeu? Você está sendo selado para a salvação. Quando você entender que você é pobre, miserável, cego e nu, e você começar a praticar a palavra, você morar onde Deus quer, você comer o que Deus quer, você não faz mais a sua vontade. Quem vive em você agora é Cristo. Não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Você pode ter o pior pecado que existe. Você pode estar na pior engano que existe. Você pode estar praticando o pior pecado. Não interessa. Você recebe a salvação no exato momento que você aceita. Então, se você agora aceitou essa mensagem que eu te falei agora, você já está salvo, já está selado. Você recebeu o selo de Deus e a salvação. Entendeu? Olha só que maravilha. Entendeu? É uma bênção. Coloca aí, Mayara, o link do grupo aí, dos dois grupos,
Não, só do último que eu criei, do Loud Cry. Loud Cry, a Mayara tá aqui, ó. Coloca aí do grupo, porque eu tenho dois grupos, né? Um que as pessoas podem participar e outro que é só para me mandar mensagens. Pode colocar os dois aí, quem quiser participar dos dois, fica à vontade, porque o que é aberto, às vezes tem muita mensagem, o pessoal não gosta de participar, né? Porque fica muita mensagem no celular. Então aí eu criei dois grupos. Quem não quer muita mensagem pode ficar só com o outro, que é fechado, onde só eu mando mensagens, deixo os links das lives que eu estou fazendo, ok? Nós vamos fazer cada vez mais, trazer cada vez mais informações aqui, né, para vocês. Que Deus abençoe você, a sua família. Nós vamos agora terminar essa live com uma oração. Eu creio que está muito perto de Jesus voltar, né? Não pelos acontecimentos, não pelas catástrofes, mas por conta daquilo que está acontecendo na minha vida, por conta da restauração que eu estou vendo, né, do Espírito Santo na minha vida e pelo poder do Evangelho que eu estou vendo, né? Mais pessoas estão se entregando a essa mensagem de justiça de Cristo, de justificação pela fé, que é viver os escritos de Ellen White, que é viver a palavra, né? Que é aceitar o sacrifício de Deus e a sua vida em nós. Então, mais pessoas estão entendendo, estão vivendo isso. Então, por isso que eu creio que Jesus vai voltar. Deus também me revelou em sonhos, né? Que Ele está perto de voltar. Então, por tudo isso que eu acredito que a gente está perto de voltar. Não pelo que está acontecendo, porque catástrofe já acontece desde quando era pequeno, né? Desde quando era pequeno tem pastor que vai na igreja adventista, nas igrejas e prega que aconteceu tal terremoto. Olha, o Papa tal vai trazer o decreto dominical. Olha, os Estados Unidos agora vai apoiar o Papa, vai trazer o decreto. Então, desde quando sou pequeno já tem isso aí, entendeu? A Terceira Guerra Mundial vai sair agora, vai vir a Terceira Guerra Mundial. Desde quando eu sou pequeno tem isso. Então não é nada novo isso. Isso é novo porque está sendo muito comentado nas redes sociais, né? Está sendo muito comentado, então parece que agora vai por causa dos conflitos em Israel, por causa das guerras. Não, não é isso que vai fazer Jesus voltar. Pode vir até uma Terceira Guerra Mundial, mas não é isso que vai fazer Jesus voltar. O que vai fazer Jesus voltar é o povo de Deus receber o Espírito Santo e pregar. Quando o povo de Deus receber o Espírito Santo e começar a pregar a verdade, essa que eu estou falando para vocês, aí Jesus vai voltar. Porque aí vai vir um decreto dominical, perseguição, porque a perseguição só vem quando o povo estiver pregando essa verdade. Mas não pregando só como eu, que uma pessoa só. É várias. É pessoas sendo curadas, é o poder do Espírito Santo atuando. Aí sim Jesus vai voltar. Entendeu? Quando o Pablo for numa cidade, por exemplo, de Telbeiras, e passar e a sombra dele curar uma pessoa, aí sim, aí está perto de Jesus voltar. Aí o decreto, a perseguição vai vir. Então a gente precisa fazer isso acontecer. E isso só vai acontecer se a gente viver a fé. Ok? Por isso que me ajude a compartilhar essa live, me ajude a compartilhar para que mais pessoas tenham acesso, né, a esse conteúdo. Eu não sei como é que funciona aqui, se essa live pode ser compartilhada, né? É a primeira vez, é a segunda vez que eu estou fazendo live aqui, então eu estou aprendendo ainda. Deus te abençoe. Eu vou cancelar, terminar essa live agora, né? E aí nós vamos voltar numa outra oportunidade. Só responder a pergunta que na Bíblia fala que todos devemos ir na roça. Ela fala, mas não de maneira clara, né? A Bíblia sempre mostra para você nas histórias dos profetas, do povo de Deus, que eles não moravam nas cidades. Por exemplo, Abraão morava onde? Abraão morava na roça. Todos os que eram do povo de Deus moravam na roça, moravam nas montanhas, né? Sempre foi assim. Adão e Eva moravam onde? Num jardim, não numa cidade. Então sempre foi o plano de Deus. Só que não existe um texto assim, ó, você tem que ir para a roça, você tem que morar na roça. E esse texto não existe. Então você só vai achar esse texto nos livros de Ellen White, que é também uma continuação da palavra de Deus, né? Também é a palavra de Deus, é Jesus revelando. No Antigo Testamento você tem informações de que você poderia apedrejar, né?
No Novo Testamento você já não tem o apedrejamento. No Antigo Testamento você tem que tinha que matar animais, matar cordeiros. No Novo Testamento fala que isso não é mais para fazer. Entendeu? Então existiam mudanças, né? Deus, ele não muda no sentido da sua lei, no sentido dele ser quem ele é, da lei. Mas a revelação, a palavra, ela é alterada. Entendeu? Porque ela vai dizer para você o caminho que você tem que seguir para estar salvo, para permanecer salvo. Então, por exemplo, na época de Noé, vou te explicar isso melhor. Na época de Noé, você tinha que entrar na arca para ser salvo. Só era salvo quem entrava na arca, quem decidia entrar na arca. Entendeu? Quem não entrou na arca se perdeu. As pessoas podiam ser salvas sem entrar na arca até um determinado ponto, né? Mas chegou um momento que, quando veio o dilúvio, que quem não entrou na arca pereceu. Então também a verdade de Deus vai ser dessa mesma forma. Hoje alguns podem estar salvos mesmo sem seguir os escritos de Ellen White, mesmo sem seguir o Novo Testamento. Existem, por exemplo, judeus que são salvos só seguindo o Antigo Testamento. São sinceros, né, naquilo que eles acreditam. São salvos, mas vai chegar um tempo, como na arca, que quem não seguir totalmente vai se perder, infelizmente. Quando vai ser esse tempo? Quando descer o Espírito Santo e o povo de Deus pregar as verdades. Quando a gente for pregar com o poder do Espírito Santo, aí vai chegar o limite, né, da misericórdia de Deus. Somente quem estiver vivendo toda a luz revelada vai ser salvo. Então quem estiver fora da revelação plena de Deus, quem não tiver o Espírito Santo, vai se perder, ok? Então vamos orar então para terminar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por Cristo Jesus. Obrigado pelo seu sacrifício em nosso favor, Jesus. Obrigado pela tua palavra que nos livra, que nos liberta, que nos mostra um caminho seguro para trilharmos no tempo do fim. Obrigado, Senhor Deus, por essa verdade que foi pregada agora. Ajuda-nos a viver a tua fé, a tua verdade. Ajuda-nos a entender que nós devemos fazer a tua vontade mesmo sem querer. Não podemos esperar querermos fazer a tua vontade. Precisamos decidir por ela agora. Ajuda-nos a entender isso cada vez mais. Ajuda-nos a ser salvos. Salva a nossa família. Aumenta a nossa fé. Nos dê discernimento espiritual. Nos dê salvação. Nos livra do mal, do pecado, do perigo. Nos dê uma semana protegida pelos teus anjos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que a cada dia a gente consiga entender mais